Qual foi o segredo que escondi da minha filha e destruiu nossa relação quando ela descobriu? Meu nome é Marina. Tenho 47 anos. Hoje escrevo para tentar entender onde foi que tudo começou a desmoronar. Talvez tenha sido desde o início, desde o momento em que decidi que seria mais fácil esconder do que explicar. Mas antes de tudo, preciso contar quem era a pessoa mais importante da minha vida. Minha filha, Júlia. Júlia nasceu de um momento conturbado, mas desde o primeiro segundo em que a segurei nos braços, eu soube que ela seria minha razão de viver. Criá-la sozinha não foi fácil. Eu tinha 24 anos, nenhuma estrutura, nenhuma rede de apoio, e um passado que eu preferia esquecer. Mas ela era luz. Cresceu, com olhos curiosos, risada fácil e uma doçura que conquistava qualquer um. Era só nós duas. Eu trabalhava como recepcionista durante o dia e estudava à noite, tudo para dar um futuro melhor para ela. Cada conquista minha tinha o nome dela. Quando conseguimos sair do pequeno cômodo alugado e nos mudamos para um apartamento simples, mas nosso, Júlia correu pelos cômodos vazios como se fosse um castelo. Ela me abraçou forte e disse: "A gente venceu, né, mamãe?" E eu chorei em silêncio, porque naquele momento eu acreditava que sim. Com o tempo, nossa relação ficou ainda mais forte. Ela confiava em mim para tudo. Os deveres da escola, os segredos da adolescência, os medos noturnos. Eu era seu porto seguro. E ela, o meu. Crescemos juntas. Fui mãe, pai, amiga, conselheira. Nunca senti falta de mais ninguém. Nunca deixei que ela sentisse também. O pai de Júlia nunca participou de nada. Desde a gravidez, ele desapareceu. Pelo menos, era isso que eu dizia. Ela perguntava, claro. Crianças são curiosas, e adolescentes mais ainda. Por que meu pai nunca veio me ver? Onde ele está? Como ele era? As perguntas doíam, mas eu sempre tinha a mesma resposta pronta, com um suspiro bem ensaiado. Ele nos abandonou quando soube da gravidez. Foi covarde. Nunca mais deu notícias. Ela ficava triste, mas aceitava. Talvez porque acreditasse em mim. Ou talvez porque confiar nela significava confiar nas verdades, que eu contava. Com o passar dos anos, essa história se cristalizou, se tornou parte da nossa narrativa. Eu repeti tantas vezes que começou a parecer real até pra mim. O pai de Júlia era um vazio, uma sombra do passado. Eu jamais contei que a história era outra. Que ele não foi apenas um covarde, mas um homem, perigoso, instável, e que me deixou marcas mais profundas do que eu gostaria de admitir. Que precisei de coragem para denunciá-lo. Que recebi ameaças. Que vivi meses com medo. E que quando a justiça finalmente o levou, decidi que aquele capítulo não merecia ser lembrado. A verdade é que eu quis protegê-la. Não queria que crescesse com aquela herança de dor. Quis dar a ela uma história mais limpa, menos cruel. Mas com isso, tirei dela algo que não me pertencia. A chance de saber a verdade. Talvez você me julgue. Talvez diga que todos têm direito à própria história, mesmo que doa. Mas quem é mãe vai entender que o medo às vezes nos faz tomar decisões erradas com a intenção de acertar. E essa foi a minha escolha. Eu escolhi apagar um pedaço da verdade porque achei que assim estaríamos seguras. Porque achei que assim ela me amaria mais. Porque no fundo, eu também queria esquecer. O tempo passou e Júlia virou uma mulher. Inteligente, forte, determinada. Cada conquista dela era como uma medalha para mim. Quando se formou na faculdade, me abraçou no palco dizendo: "Isso também é seu, mãe." E era. Eu tinha orgulho de tudo que construímos juntas, de tudo que ela era. Mas o que eu não sabia é que o desejo de entender suas origens ainda morava dentro dela, e que um dia, esse desejo a levaria à verdade que eu tanto lutei para esconder. Naquele momento, eu ainda achava que tinha feito o certo. Que nós duas, com amor suficiente, podíamos deixar o passado enterrado. Mas a verdade é um tipo de raiz. Por mais fundo que você tente esconder, ela sempre encontra uma forma de brotar. E quando isso aconteceu, tudo mudou. Foi numa tarde comum que tudo começou a ruir. Eu estava voltando do trabalho quando encontrei a porta de casa entreaberta. Meu coração disparou. Entrei devagar, chamando por Júlia, mas o silêncio me respondeu. No chão da sala, havia um envelope pardo. Em cima, escrito à mão: "Não mente mais pra mim." Senti as pernas fraquejarem. Abri o envelope com as mãos tremendo. Lá dentro, havia cópias de documentos, fotos antigas e uma reportagem impressa com o título: "Homem é condenado a 22 anos por crimes violentos contra a mulher e menor." E então, eu soube. Ela havia descoberto. Tudo o que escondi por mais de 2 décadas, agora estava diante dela, sem os filtros, sem as desculpas. No dia seguinte, Júlia voltou para casa. O rosto estava diferente. Os olhos, antes cheios de ternura, agora tinham uma frieza cortante.
Sentou-se no sofá, sem me encarar, e disse apenas: "Você quer contar? Ou prefere que eu leia em voz alta?" Aquela frase doeu mais do que qualquer grito. Sentei na poltrona oposta e tentei explicar. Falei sobre o medo, sobre os meses de terror que vivi, como ele era manipulador, agressivo, como eu fui ameaçada, como tive medo até de denunciar, mas acabei fazendo isso para salvar a mim e a ela. E como, quando ele foi preso, jurei a mim mesma que ela nunca teria que carregar aquele fardo. Ela me ouvia em silêncio. Ouvia tudo, mas parecia distante. Quando terminei, ela finalmente me encarou. "Você teve suas razões, mas e eu? Onde ficam as minhas razões? Meu direito de saber? De decidir o que fazer com essa história? Você me fez viver uma mentira. Aquela conversa mudou tudo." Nos dias que seguiram, Júlia mal falava comigo. Disse que precisava de tempo, de espaço, que não sabia se conseguiria confiar de novo. Um mês depois, ela arrumou as malas e se mudou para outra cidade. Não quis que eu a acompanhasse até a rodoviária. Disse que não sabia quando, ou se, voltaria. Eu assisti o ônibus partir com uma dor que nunca senti antes. Era como se ela tivesse morrido, mas ainda estivesse viva em algum lugar do mundo, decidida a me esquecer. Tentei ligar, mandar mensagens, escrevi cartas. Nenhuma resposta. Por vezes, me peguei sentada no quarto dela, olhando as fotos, ouvindo a voz dela, em vídeos antigos. Era como viver um luto invisível. Perdi minha filha. E o mais cruel, fui a responsável por isso. Anos depois, ainda me pergunto se fiz tudo tão errado assim. Sei que o silêncio também é uma forma de violência. Que o medo não pode ser desculpa para o apagamento. Mas também sei que fiz o que achei melhor, com as ferramentas que tinha. Nunca quis mentir por egoísmo. Só queria proteger. Hoje, vejo Júlia pelas redes sociais. Ela parece feliz. Trabalha com causas sociais. Ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Talvez, no fundo, tenha herdado minha força. Talvez meu erro tenha se transformado na missão dela. Mas a dor da distância ainda queima. Espero um dia que ela volte. Que entenda que o amor, mesmo imperfeito, guiou minhas escolhas. Que me perdoe. E que possamos reconstruir, tijolo por tijolo, a ponte que desabou. Sei que não posso apagar o que fiz, mas posso esperar. E amar, mesmo de longe como sempre amei. Porque mesmo que ela não saiba, ainda é por ela que respiro todos os dias. 3 anos se passaram desde a última vez que ouvi a voz de Júlia. 3 anos de silêncio, saudade e arrependimento. Nesse tempo, eu aprendi a viver com a ausência. Aprendi a acordar e não preparar 2 xícaras de café. A não deixar a luz do quarto dela acesa. A conviver com a dúvida que martelava toda a noite. E se eu tivesse contado a verdade antes? Foi num fim de tarde chuvoso que algo mudou. Eu havia acabado de fechar a loja onde trabalhava, quando vi uma notificação no celular. Uma mensagem de um número desconhecido. "Oi, mãe. Podemos conversar?" Meu coração parou por alguns segundos. Eu reli aquela frase dezenas de vezes, antes de conseguir responder. Marquei com ela no parque onde costumávamos lanchar aos domingos, perto do lago. Cheguei meia hora antes, inquieta, suando frio mesmo com o tempo gelado. Quando Júlia apareceu, vestindo um casaco azul que eu mesma tinha dado anos atrás, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Ela estava diferente, mais madura, os olhos ainda firmes, mas sem a hostilidade da última vez. Nos sentamos num banco de madeira, em silêncio. Foi ela quem quebrou o gelo. "Eu precisei entender muita coisa longe de você, mãe. Precisava de espaço para processar tudo." Eu assenti, sem saber se podia ou não falar. Então ela continuou. "Achei que se eu me afastasse, ia parar de sentir raiva. Mas a raiva virou saudade. Depois, virou tristeza. E um dia, percebi que estava tentando punir você, mas quem mais sofria era eu." Meus olhos se encheram de lágrimas. Peguei a mão dela, devagar, com medo de que recuasse. Mas ela deixou. "Eu te entendi, mãe. Demorou. Doeu. Mas entendi. O que você fez foi errado, sim. Mas também foi uma forma de amor torto. E eu não queria mais viver com esse buraco dentro de mim." Respirei fundo. Aquela era a chance que esperei por tanto tempo. "Júlia, eu nunca quis te machucar. Eu errei. Mas cada mentira foi uma tentativa desesperada de te proteger do horror que eu vivi. E de um homem que não merecia ser chamado de pai." Ela chorou. Eu chorei. E por um instante, nos abraçamos como antes. Foi um alívio que doeu. Porque junto com o perdão, veio também a consciência de tudo que perdemos. Júlia me contou sobre a vida nova que construiu, sobre as mulheres que ajudou, sobre as noites em que pensou em me ligar, mas não teve coragem. Eu contei como guardei cada coisa dela intacta, como esperei por aquela mensagem. Antes de ir embora, ela segurou minhas mãos com firmeza. Ainda não sei se consigo voltar completamente.
mas quero tentar. Porque, apesar de tudo, você ainda é minha mãe. E eu ainda te amo. Aquelas palavras foram como o sol depois de um inverno rigoroso. Eu sabia que não era um final feliz, mas era um recomeço. E depois de tanto tempo na escuridão, qualquer luz é um milagre. Júlia se levantou, acenou com um sorriso tímido e foi embora. Eu fiquei ali, sentada, com o coração cheio. Cheio de dor, mas também de esperança. A reconciliação, eu aprendi, não acontece de uma vez. Ela é costurada devagar, com paciência, empatia e verdade. E naquele dia, demos o primeiro ponto. Talvez, um dia, ela volte de vez. Talvez não. Mas eu nunca vou deixar de esperar. Porque amor de mãe é isso. Permanece, mesmo quando tudo parece perdido. Os meses seguintes ao reencontro com Júlia foram um delicado exercício de esperança e cuidado. Ela havia deixado claro. Não era um retorno imediato. Era uma tentativa. Um ensaio. E eu sabia que cada passo em falso poderia empurrá-la de volta, para o silêncio que nos separou por tanto tempo. Comecei a escrever cartas para ela. Toda semana, religiosamente, uma carta com lembranças nossas, com arrependimentos que ainda não couberam em palavras faladas, com sonhos que eu ainda nutria, em segredo. Enviei uma a uma, mesmo sem resposta. Demorei a entender que a reconstrução de uma relação exige humildade. Eu não podia mais exigir nada de Júlia. Não podia tentar acelerar o processo. Era preciso deixá-la livre. E amar mesmo assim. Um dia, recebi uma ligação. Era ela. Com voz baixa, disse: "Estou indo visitar você no fim de semana. Posso?" A emoção me travou. Apenas respondi que sim, claro. A casa era dela. Passei os dias seguintes limpando cada canto, preparando os pratos preferidos dela, deixando o quarto exatamente como estava antes de ir embora. Quase como um ritual de acolhimento. Quando ela chegou, não trouxe malas. Apenas uma mochila pequena e um livro nas mãos. Abraçamo-nos com mais naturalidade dessa vez. O gelo começava a derreter. Durante o jantar, conversamos sobre coisas simples. Filmes, trabalho, livros. Nenhuma menção à ferida do passado. Era como se ambas soubéssemos que aquele não era o momento. O mais importante era estarmos ali, sentadas, dividindo a mesma mesa, rindo de uma piada boba que ela sempre contava. Naquela noite, deixei a porta do quarto entreaberta, como fazia quando ela era pequena. Dormi com um sorriso no rosto, grata pelo que a vida, mesmo tardia, estava me devolvendo. No dia seguinte, ela me propôs algo que nunca esperei. "Quero te levar num grupo de apoio. Participo há um tempo. É para mulheres que carregam traumas familiares. Acho que você podia escutar outras histórias. Pode te ajudar a entender melhor a minha." Meu primeiro impulso foi recusar. Mas parei. Aquilo era um convite para entrar no universo dela, para enxergar por outro ângulo. E aceitei. O grupo se reunia numa pequena sala de uma ONG no centro. Mulheres de todas as idades partilhavam segredos, dores, conquistas. Eu ouvi. Me emocionei. Reconheci pedaços de mim em muitas daquelas histórias. Pela primeira vez, falei sobre meu medo de fracassar como mãe, sobre o pânico de reviver traumas ao contar a verdade. Ao final da sessão, Júlia me abraçou com força. "Eu te vi, mãe. Pela primeira vez, eu te vi como mulher, como ser humano. Obrigada por tentar." Naquele momento, algo mudou entre nós. A dor ainda existia. O passado ainda nos feria. Mas havia ali uma nova base: honestidade, vulnerabilidade e desejo real de recomeçar. Nas semanas seguintes, ela passou a me visitar com mais frequência. Levava livros, mostrava fotos do trabalho, até trouxe um rapaz, seu namorado, para jantar conosco. Aos poucos, a casa voltava a ter risos, cheiros de comida caseira, histórias compartilhadas. Certa tarde, enquanto dobrávamos roupas no quintal, Júlia me olhou e disse: "Eu nunca vou esquecer o que você escondeu, mas não quero que isso defina quem somos daqui pra frente. Podemos construir uma nova história. Uma onde a verdade seja base e não medo." Abracei-a. Não disse nada, porque certas palavras não precisam ser ditas. A emoção que carregam é suficiente para preencher todo o espaço entre duas almas que por muito tempo se afastaram. Eu sabia que ainda viriam dias difíceis, mas também sabia, agora, que tinha minha filha de volta. E que ela não via mais. Em mim apenas uma mulher que mentiu. Ela via uma mulher que errou tentando acertar. E isso, para mim, já era o começo da redenção. Se eu tivesse que escolher uma palavra para descrever o que vivemos nos meses seguintes, seria a reconstrução. Não no sentido romântico de apagar o que houve e recomeçar do zero, mas no sentido mais duro e verdadeiro. Olhar para os escombros, daquilo que fomos, e decidir, tijolo por tijolo, o que vale a pena erguer de novo. Júlia e eu passamos a ter uma rotina. Aos domingos, ela vinha almoçar comigo. Trazia o namorado, depois o cachorro e, eventualmente,
Amigos. Minha casa, que por anos ecoava apenas minha voz e meus silêncios, voltou a ter movimento. Barulho. Cheiro de café fresco e risadas na cozinha. Mas o caminho não foi sem tropeços. Houve uma noite em especial que marcou a virada definitiva. Estávamos assistindo a um filme qualquer, quando uma cena detonou lembranças ruins. Era uma mãe mentindo para a filha, com a mesma intenção que eu tive: proteger. Júlia ficou em silêncio. Depois, pausou o filme e disse: eu não quero que você se sinta mal para sempre. Mas também não quero fingir que está tudo certo. Ainda tem um vazio aqui dentro, e às vezes ele lateja. Sentei ao lado dela e respondi: e eu ainda carrego culpa. Uma culpa que me acorda de madrugada. Mas eu não fujo mais dela. Se você quiser, posso atravessar esse vazio ao seu lado. Mesmo que seja devagar. Ela não respondeu, de imediato. Apenas deitou a cabeça no meu ombro. E ali ficamos, em silêncio, com o filme pausado, o passado entre nós, mas sem nos separar. Foi a primeira vez que entendi que o perdão não é um momento, é um processo, uma escolha repetida diariamente. No mês seguinte, participei de um seminário sobre traumas familiares. Júlia me convidou para irmos juntas. Em uma das dinâmicas, tivemos que escrever uma carta para alguém que ferimos. Eu escrevi para ela: filha, eu menti por medo, por ignorância, por amor distorcido. E por isso, te causei uma dor que nunca desejei. Não espero que esqueça, mas desejo de todo o coração que um dia você consiga lembrar de mim sem dor. Que nossos sorrisos de hoje possam pesar mais do que as ausências do passado. Te amo. Ao final, entreguei a carta a ela, em mãos. Júlia chorou. Eu também. E naquele choro silencioso, sem gritos ou culpa, algo se curou. Um tempo depois, ela me contou que planejava ser mãe. A notícia me pegou de surpresa e me encheu de emoção. E eu quero que você faça parte disso. Quero que meu filho te conheça como você é hoje. Uma mulher forte, arrependida, mas viva, pronta para ser avó. Não contive as lágrimas. Porque era isso. A vida nos dando uma nova chance, em outra geração. Quando o bebê nasceu, estive lá. Peguei-o no colo com as mãos que um dia tremiam de medo e hoje tremiam de gratidão. Olhei para Júlia, cansada, suada, mas sorrindo, e entendi. Não existe redenção perfeita. Mas existe amor o suficiente para reconstruir laços. Existe verdade, mesmo que tardia, para refazer o caminho. E existe perdão. O dela, o meu, o nosso. Agora, sentadas no quintal, com o neto no colo e o sol se pondo, ela me chama de mãe, com a voz cheia de ternura. E pela primeira vez em muitos anos, sinto que talvez eu mereça esse nome de novo. A chuva caía pesada na BR-116 quando vi aquela figura encolhida no acostamento. Mulher sozinha àquela hora, com a blusa rasgada e os olhos cheios de lágrimas, era pedido para dar merda. Eu devia ter acelerado. Mas quando ela levantou aquele rosto perfeito, molhado de chuva, meu pé foi pro freio antes que eu pudesse pensar: por favor. A voz dela tremia, as unhas pintadas de vermelho arranhando a porta do caminhão. Ele vai me matar. Abri a porta. Ela cheirava a perfume barato e medo. Seu nome era Lívia, ou pelo menos foi o que disse enquanto enxugava o rosto com a manga. Contou que o marido era um madeireiro de Mato Grosso, que bebia e batia, que ela fugira com as roupas do corpo. Só preciso chegar em São Paulo, sussurrou, os dedos finos tremendo ao acender um cigarro. Eu devia ter estranhado como aqueles dedos não tinham calos, como o vestido dela, mesmo rasgado, era de um tecido que caminhoneiro nenhum conhece. Mas quando ela inclinou o pescoço mostrando a marca roxa em forma de mão, eu só consegui pensar em protegê-la, até que os faróis apareceram. 2 carros pretos fechando a estrada atrás da gente. Lívia ficou rígida. É ele! Quando ela tirou o casaco, vi as tatuagens, o cobra enrolada no punho, as letras CV atrás da orelha. Facção das grandes. Me ajuda que eu te dou o que nenhuma mulher te deu. Ela disse, a mão quente no meu joelho. O caminhão quase saiu da pista. Gil, carros colaram na nossa traseira. Um tiro estourou o retrovisor. Lívia, agora com os olhos frios de quem já viu muita morte, puxou uma pistola de dentro da calça. Vira na próxima estrada de terra. Eu obedeci, o coração batendo mais rápido que o motor do Scania. A estrada levava a um armazém abandonado. Quando parei, ela saltou antes mesmo do caminhão parar totalmente. Você devia ter fugido quando teve chance, disse, antes de me puxar pelo cinto e me arrastar para dentro do galpão. Dentro, 3 homens armados esperavam ao lado de uma pilha de tijolos, que não eram tijolos. Presente para você, meu rei, Lívia anunciou, jogando os braços em volta do pescoço de um cara com cara de quem manda mais que general. E trouxe o transporte. O cara me olhou como se eu fosse um inseto. O caminhoneiro é confiável? Lívia sorriu, passando a mão no meu rosto como se a gente tivesse anos de intimidade. Ele é meu agora. Foi quando entendi. A marca no pescoço dela, feita com tinta, a história do marido,
Toda mentira. E eu? Só o trouxa que ia transportar 200 quilos de cocaína em meio à carga de soja. Mas quando ela se aproximou, sussurrando, 10% é seu se ficar quieto, eu devia ter dito não. Devia ter lutado. Corrido. Em vez disso, deixei ela me beijar. E foi assim que Lúcio, o caminhoneiro mais honesto da BR-116, se tornou o mula perfeito de uma das facções mais perigosas do Brasil. Tudo porque parei para ajudar uma mulher bonita na estrada.